Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre educação. Nós vamos falar que existem escolas no plano espiritual, nós vamos falar que existem universidades no plano espiritual e vamos destrinchar esse conceito da educação à luz da doutrina espírita. Então fiquem conosco após a vinheta. O primeiro conceito que nós temos que entender é diferenciar a educação moral da educação material. O próprio Livro dos Espíritos, ele nos faz essa distinção, mostrando que são coisas diferentes, apesar de interligadas. A educação moral consiste nos caracteres morais atrelados aos seus hábitos, certo? Então, adquirir uma condição moral melhor é ter hábitos mais positivos ou menos negativos, certo? Já a condição material da educação é o estudo nas escolas, nas universidades, nas pós-graduações, como nós vemos. Como o próprio Livro dos Espíritos vai nos trazer na pergunta 780, onde Allan Kardec questiona o Espírito da Verdade o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E o Espírito da Verdade responde: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E na 780A, Allan Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engrandar o progresso moral? E o Espírito da Verdade responde: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais conhecemos, mais temos responsabilidade sobre os nossos atos. Não temos como comparar um espírito que já está em um grau de evolução, como o nosso, por exemplo, em um planeta de provas e expiações, com um espírito que acabara de encarnar em um mundo primitivo. Então, quanto mais inteligência material nós temos, mais responsabilidade nós temos. O que não quer dizer que quanto mais inteligência material nós temos, mais inteligência moral nós temos também, porque nem sempre estão atrelados. Nós vemos aí, infelizmente, diversos exemplos de pessoas que têm uma condição intelectual material muito elevada, mas a condição moral muito restrita. Então, é importante a gente entender essa diferenciação, e o Espiritismo nos traz essa diferenciação. Então, são interligados a educação moral e a educação material, mas não significam que estarão andando ao mesmo passo. Correto? É importante também, para a gente entender a educação no plano espiritual, a gente entender que cada reencarnação é uma oportunidade para nós melhorarmos. Além disso, no plano espiritual, nós temos uma oportunidade imensa de nos melhorarmos, pois nós temos os educandários, nós temos as universidades que nos preparam para os ofícios que nós vamos exercer aqui na Terra, como dito no vídeo aqui no canal, né, sobre as profissões. Então, nós temos uma oportunidade muito grande no plano espiritual de nos melhorarmos. E aqui eu trago um trecho do livro Entre a Terra e o Céu, escrito por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, onde a irmã Mariana ela relata sobre esse educandário. Então André Luiz questiona ela: mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? E Mariana responde: como não? Precisamos movimentar todas as medidas de despertarmos espiritual ao nosso alcance, de despertamento espiritual ao nosso alcance, perdão. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. Então as criancinhas já são preparadas no plano espiritual para terem uma afeição melhor com a questão da leitura, e isso vem de lá para cá. E isso explica também o fato de crianças terem uma facilidade maior para aprenderem a ler e outras terem uma dificuldade maior para aprender a ler, muito pelo esforço exercido no plano espiritual. Da mesma forma, as profissões. Então, Ivone Pereira do Amaral, em uma determinada entrevista, ela cita, dentro desse processo do plano espiritual, as universidades. Além disso, nós temos algumas cartas psicografadas
que relatam que ele está exercendo algum tipo de curso no plano espiritual. E com certeza esse curso será muito benéfico na estadia dele aqui no planeta Terra na próxima encarnação. Então, no plano espiritual há toda essa preparação para que esse indivíduo possa ter uma condição melhor de sair bem aqui na Terra. Além disso, e é muito importante a gente tratar sobre isso dentro desse processo de educação, a missão dos pais dentro da forma como educar os filhos. Então nós temos também no plano espiritual uma escola de mães, por exemplo. Nesse mesmo educandário citado pela irmã Mariana, Entre a Terra e o Céu, as mães são preparadas para exercer essa função aqui na Terra, para exercer essa missão tão nobre. E o Livro dos Espíritos também reforça muito essa questão da paternidade, quando pergunta se a missão da paternidade é algo relevante. E o Espírito da Verdade diz que não só é relevante, como é talvez a maior missão existente aqui. O fato de você ter alguém sob os seus cuidados para você educar. Então, através do amor, do cuidado, do estudo também, para que essa educação ocorra, e principalmente dessa ligação que é muito forte. Nós já estudamos aqui no canal também a questão familiar, esses vínculos familiares. Então, o vínculo de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, ele é muito forte. Normalmente pelo laço da afinidade do amor, mas às vezes pelo laço de algo que precisa ser reparado por algo cometido em outra existência. Então, a educação à luz do Espiritismo, ela transcende a questão material em si e foca bastante na questão moral. Esses são os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, a questão de você ser melhor a cada dia, a questão de você combater seus hábitos viciosos, e a partir disso a gente vai aprendendo. Qualquer dúvida sobre esse tema, coloque embaixo nos comentários. E aqui fica um convite para uma palestra que vai ocorrer na quinta-feira que vem, às 20 horas, certo? Através do Instagram que eu vou colocar aqui embaixo, né? Que é do Instagram do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Jequié. E na quinta-feira, às 20 horas, a gente vai estar realizando a palestra exatamente sobre o tema da educação, baseada em uma mensagem de Emmanuel, e a gente vai tratar sobre esse tema de uma maneira mais aprofundada. Ok? Então fica aqui esse convite e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um grande abraço e fiquem com Deus.